Quero saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tantos vocês da minha página do Facebook, né? Da minha rede social, onde eu sempre estou interagindo com vocês. Vocês são assim são bênçãos na minha vida, amém? Muitas vezes, quando a gente está até triste, a gente vai para o Facebook, curte as fotos das irmãs, dos irmãos, né, de todos vocês, e é muito interessante. Quero também agradecer a você do canal Jesus é a Porta, do YouTube, onde na minha pessoa, pastora missionária Elza, que também tem se inscrevido no canal, que deixa o seu like, que está sempre interagindo, deixando aí seu pedido de oração, deixando também, aleluia, o seu comentário. Sempre que eu tenho tempo, eu vou lá e é maravilhoso. Bom, irmãos, hoje foi o culto da Santa Ceia e foi uma bênção de Deus. Mas algo aconteceu na igreja que eu fiquei muito preocupada. Isso não saiu da minha mente e, como eu já postei as fotos do culto, também o vídeo, foi para o YouTube ao vivo, né? E eu fiquei, assim, um pouco preocupada com algo que o irmão falou. Ele não falou particularmente para mim, porque nós, como pastora, como missionário, ou mesmo que não seja, se uma pessoa nos fala alguma coisa, não cabe a nós sair falando, né? Nós temos que preservar a vida do irmão e da irmã. Mas isso que ele falou foi na igreja, numa oportunidade que eu dei para ele. Vocês sabem que a oportunidade de trazer uma saudação é, no máximo, estourado 5 minutos, mas estourado 10 minutos, né? Mas geralmente é 5 minutos. E ele é um homem de Deus que eu conheço já há muito tempo, há uns 20 anos, desde quando eu tive igreja em Batalha, ele nos acompanhava. Porém, assim, ele vive de igreja em igreja, né? Não tem assim, eu não sei nem qual é a igreja dele, né? E esses dias eu estava em casa e até me surpreendi. Eu estava fazendo um vídeo para o YouTube, ele chegou e esteve agora na minha casa esses dias, hoje veio para o culto. E na hora da pregação da Santa Ceia, ele, na saudação, na oportunidade que ele teve para trazer a saudação, ele disse para toda a igreja, ele disse assim, olha, eu não tomo a Santa Ceia, porque eu fiz um voto com Deus. Enquanto Deus não me der a minha esposa, eu não tomo a Santa Ceia. Irmãos, eu vejo isso como voto de tolo, né? Porque, veja bem, Deus, ele não precisa de mim e de você. Nós é que precisamos de Deus. E para eu e você ser chamado para anunciar a palavra de Deus, para evangelizar, para falar do amor de Deus, é um privilégio. Você tem que dar glória a Deus e graças a Deus por isso. Agora, eu não vou te enganar que servir a Deus é fácil. Não é. Exige renúncia. Tanto é que Jesus diz assim, para ser meu discípulo, necessário vos é renunciar a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. E também aqui em João 15:16, olha só o que a palavra de Deus diz. Olha, é a palavra. Diz assim, João 15:16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, vos lhe conceda. Amém? Bom,
tem uma promessa tremenda, né? Que tudo que nós pedir ao Pai, em nome de Jesus, nós vamos receber. Mas não é aí que eu quero falar. Eu quero falar a respeito do voto dele. Eu, particularmente, né, no meu ponto de vista, na pouca experiência que eu tenho com Deus, irmãos, ele diz que a Santa Ceia, antes dele morrer, ele celebrou a última Santa Ceia, instruiu aos discípulos a fazer isso até que ele volte. Quando é que ele vai voltar? Quando ele preparar o lugar para mim e para você que vier nos buscar e nos levar. Porque Jesus, ele quer, aonde ele esteja, vós, eu, você, esteja também. E quando ele disse aquilo, me preocupou bastante, porque eu não sou uma pastora, uma missionária, de pegar ovelha das igrejas dos outros. Geralmente, Deus, agora eu tive muita necessidade, irmãos, Deus enviou mulheres preparadas para estar me ajudando, mas geralmente é eu que faço discípulo. Deus me deu esse dom. Então, eu estou acostumada a ganhar alma para Jesus, a não influenciar um sair da igreja para ir para outra. Por quê? A não ser que Deus tem uma chamada para você nessa igreja, Deus tem te escolhido, como diz aqui em João 15,16, para que você vá e dê fruto e o fruto permaneça, e a congregação, a igreja que você está, não te dá essa oportunidade. E tantas igrejas carentes por missionário, pastores, evangelistas, está cheio por aí, irmãos. Grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Mas Deus, ele quer obreiro de qualidade. Deus quer obreiro que tenha zelo pela obra dele. E quando ele disse aquilo, em seguida, eu tive que repreender, porque tem novos convertidos na minha igreja. Pessoas batizadas, que fazem o quê? Um mês e pouco. E nós temos, irmão, que dar um ensinamento da Bíblia. Se você não pode fazer voto, ou se faz um voto desse, acha que é certo, que eu não vejo isso na Bíblia. Jeremias não tinha esposa, Ezequiel tinha, e Deus achou graça de tirar a beleza dos olhos de Ezequiel. Muitos homens da Bíblia, Paulo nem casou. Então, assim, se você tem essa abstinência, né? Esse desejo grande, não pode fazer abstinência do sexo, não pode queimar a carne, e quer que Deus prepare uma esposa para você, fez esse voto com Deus, então fica para você. Mas não, isso não está escrito aqui na Bíblia. Em Bíblia nenhuma está escrito isso. Eu só vou pregar, eu só vou fazer a vontade de Deus quando Deus fizer a minha. Não! Deus diz assim, eu vos escolhi e ordenei que vocês vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Então, nós temos que ter uma aliança com Cristo. E hoje é com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Uma pessoa que é casada, se ela não respeitar Jesus, ela não vai respeitar uma aliança que está no dedo dela, irmãos. Jamais. A aliança, esse símbolo aqui, ó, essa aliança aqui, a pessoa tira escondido, a pessoa não é fiel a ela. Então você tem que ser fiel ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Você sendo fiel a Deus, você vai ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, você vai ser fiel a qualquer pessoa, porque você vai fazer o que é direito, o que é certo, o que é justo, e vai agradar a Deus. Por quê? Tinha um irmão na nossa igreja que ele era uma bênção. Saudoso irmão Jorge, Deus recolheu ele. Ele era dizimista fiel na igreja,
Quando ele morreu, irmão, me deu um baque, porque ele me ajudava muito na obra. Ele era dizimista fiel, ele era uma pessoa, se eu fizesse campanha, podia ser onde fosse, no sítio, na cidade, onde quer que seja, ele iria. Se tivesse algo na igreja para arrumar, ele estava ali junto. Ele era um servo fiel a Deus, mas ele não tomava a Santa Ceia. Mas ele me chamou particular, ele não foi falar diante da igreja. E disse, pastora, eu não tomo a Santa Ceia porque eu só vou pregar o evangelho e fazer a vontade de Deus quando ele me der uma esposa. E eu falei para ele, mas diácono, ele era diácono, você não pediu uma esposa para Deus? Eu lembro, irmão, que eu tinha uma igreja, tinha um escritório, ele entrou e disse assim, pastora, nessa Bíblia diz que tudo que nós pedimos a Deus tem a receita na Bíblia. E eu quero casar com fulana de tal, era uma pessoa também da igreja. Eu olhei bem na cara dele, no olhar dele, e disse, você quer mesmo casar? Quero, pastora. Olha, irmão, é sério, você está colocando Deus à prova, você está desafiando o poder de Deus. Para Deus nada é impossível. E Deus deu essa pessoa, ele casou no civil, recebeu a bênção na igreja, mas depois ele se separou. Ele não valorizou a bênção que Deus deu. Aí, conclusão, quer casar de novo? Irmão, hoje as pessoas estão... O casamento não deu certo o primeiro, vamos para o segundo. Não deu certo o segundo, vamos para o terceiro. Não deu certo o terceiro, vamos para o quarto. Está que nem marcha de carro, né? Isso é errado. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não concordo uma pessoa dizer que não vai tomar a Santa Ceia, uma pessoa já que tem 20 anos de crente, eu acredito que ele tem até mais, porque fez um voto com Deus. Isso é voto de tolo, porque Deus não é Deus de barganha, entendeu? De fazer troca. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus fiel, Deus é santo dos santos. Ele é um Deus todo-poderoso. Sem ele nada podemos fazer, mas ele não quer que nós façamos só. Ele também não quer só, ele quer eu e você fazer na obra dele. Mas para nós fazer a obra de Deus, irmãos, nós temos que muitas vezes renunciar ao nosso eu, à nossa carne. O casamento é um projeto de Deus. Mas se você quebrou a primeira aliança, a segunda aliança, e depois vem falar para Deus que só vai fazer a obra de Deus, só vai tomar a Santa Ceia quando Deus te der outra mulher, o saudoso, o irmão Jorge, morreu sem casar e sem fazer a obra de Deus. Jeremias não tinha esposa, como eu lhe falei. Ezequiel tinha, Deus falou, Ezequiel, eu vou tirar a beleza dos teus olhos. Se Deus quiser recolher a tua esposa, o teu esposo, você vai parar de fazer a obra de Deus porque ficou viúvo? Ou quando ficar viúvo vai ficar doido para arrumar outra mulher? Não, irmão, isso é o desejo da nossa carne. A Bíblia diz, não é bom que o homem e a mulher estejam só. Por que que ela diz? Porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Deus não quer que ninguém fique ardendo em desejo e pecando, cobiçando, porque desde que você cobiça uma mulher ou um homem só em pensamento, você já pecou. E eu me preocupei pelos novos convertidos, né? E eu disse, Jesus, tem de misericórdia, que voto é esse, né? Irmãos, Deus é claro. Ele diz assim, que tem uma condição para nós ser seguidor de Cristo. Ele diz assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho. O ide é para todo mundo. Agora, para entrar no reino de Deus, nós temos que renunciar ao nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades.
Nós temos que, se for necessário, fazer abstinência de sexo, se não tem marido e quer, faz essa oração com Deus. Se Deus quiser, Deus prepara um esposo para você, uma esposa para você, mas não deixe de evangelizar por isso, não deixe de vir para a igreja por isso, não fique em fornicação, em prostituição, em adultério, para que você, se você não está preparado para receber, para tomar a Santa Ceia, eu sou sincera a falar para você, você não está preparado para entrar no reino de Deus, para dizer, se eu morrer, eu sei que eu já vou para o lugar certo, que é uma coisa até incerta para todos nós, mas tem coisa que está bem claro. Tudo que nós fazemos escondido é pecado, e tudo que nós temos vergonha de ir para a presença de Deus no dia da Santa Ceia, porque estamos se achando imundo. A Bíblia diz, inclusive eu vou ler para vocês e para mim também, em Isaías, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, irmãos, por isso que é muito bom, muito interessante o estudo bíblico na igreja, né? Que a gente aprende muita coisa. Na hora que a gente está trazendo uma mensagem, uma palavra, não dá para a gente parar e ir lá ensinar um por um. Não dá, não tem condições. Mas se a gente faz um estudo bíblico, a gente tem como a pessoa ter o direito de perguntar e o direito de resposta, porque nós estamos ali para ensinar as pessoas que estão aprendendo. E quem já é conhecedor da Bíblia sabe que em Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim, 19 e 20, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, se você, quando conhece a Deus, quando vem para a igreja, não importa, você pode estar cheio de pecado. É como Deus diz assim, vinde como está, mas de acordo com o que nós vamos aprender na palavra, Deus vai podando os pecados de nós. Então, é razoável que Deus queira se esclarecer para mim e para você e dizer, olha, é o Senhor que diz, vinde, pois, né? Da maneira que está, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é um roxo, né? Você vê que o sangue, quando uma pessoa morre, ele para de ser vermelho, que nessa cadeira, ele é roxo, né? Então é mais que roxo, eu já li essa palavra, é mais que roxo. Eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim. Eles ficarão branco como a lã, como o algodão. Se quiseres e me ouviste, comerei o melhor dessa terra. O segredo está de eu querer me aproximar de Deus, eu querer obedecer a Deus. Eu tenho que olhar as Escrituras Sagradas. Eu tenho que ler a Bíblia para conhecer a pessoa que eu estou servindo, a pessoa que eu entreguei a minha vida a ela, a pessoa que eu entrego a minha família a ela, a pessoa do senhorio de Jesus Cristo. Ele não quer que eu e você conheça ele só de ouvir falar, mas de com ele andar. E ele diz assim, mas se recusaste e foste rebelde, sereis devorada a espada, porque a boca do Senhor disse. Então não adianta nós ter rebeldia. E nós falar, eu só faço isso, Senhor, se tu me fizer isso. Não, irmão. Deus não resiste o soberbo. Rebelião é um espírito de feitiçaria. Tem muitos crentes hoje em dia macumbeiro, porque é rebelião espiritual.
somente feitiçaria. Então fica rebelde, se incha, sabe? Eu só vou fazer isso se Deus fizer isso. Não. Vamos ser humildes, reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. E se você não quer servir a Deus porque o teu esposo não serve, quando Jesus vier te buscar, a salvação é individual. Você não pode salvar teu esposo, você não pode salvar teu filho, você não pode salvar o teu amigo, você não pode salvar a sua família. Você pode orar para Deus salvar, mas você mesma não pode. Então, cada um de nós temos que ter responsabilidade pela nossa própria salvação, pela nossa vida. Amém? Então, não coloque condições para Deus. Deus não vai negociar com você nem comigo. Se você quer, você tem que entrar pela porta estreita. E se você não quer, é um direito seu. Mas, se você não quer, também não ensine às pessoas o errado. Não falsifique a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Tem condições para ser discípulo de Cristo. Tem condições para andar com Cristo. É necessário renunciar à carne, renunciar ao eu, renunciar até mesmo à sua própria vida. Porque no Salmo 37:5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Na linguagem de hoje diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quero agradecer a você que parou, que assistiu esse vídeo até o final. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo para você que conhece a Bíblia, examine as Escrituras, porque dela vem o poder de Deus. Não coma qualquer comida, pode estar estragada e fazer você passar mal. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Agradeço a Ti, meu Deus, por todos esses meus amigos e amigas, irmãos e irmãs do Facebook. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que pararam para ouvir esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a casa deles. Pai, eu te peço que o Senhor faça milagre, que o Senhor opere o sobrenatural na vida deles. A Tua palavra disse hoje, meu Deus, tudo que nós pedir ao Pai, em nome do Filho, que é Jesus Cristo, o Senhor, Ele nos dará. Senhor, realiza o desejo de cada coração, abre o nosso entendimento, a nossa mente, que nos dá um coração sábio, nos dá, Senhor, sabedoria do alto e nos dá amor um pelos outros para nós amar o nosso próximo. Deus, que cada um examine a si mesmo, que cada um pense bem e nós temos que examinar nós mesmos, temos que pensar na nossa vida, na nossa conduta com Cristo e nunca, Senhor, aleluia, querer que o Senhor faça o que nós queremos, mas fazer a Tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a Tua vontade, Senhor, é perfeita e agradável. A Tua vontade não acrescenta dores. As Tuas bênçãos não acrescentam dores. Abençoa, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Um feliz mês de setembro, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus guarde a sua entrada e a sua saída e pense bem no que Deus falou hoje conosco. Deus, Ele não é moleque, Deus não é pessoas de nós querer enganar Ele, não. Ninguém, de Deus ninguém escarnece. Deus, o tempo de Deus é dele, tudo é dele. Então, nós é que precisamos, aleluia, que nós que temos, aleluia, que obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma abençoada semana, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa,
Que Deus proteja, livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Aleluia, Jesus.